Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast NR para você. E a cor já ajuda a entender um pouquinho do tema. Hoje falaremos sobre Setembro Amarelo. Uma data, um mês, um período em que uma sociedade, se brincar, um mundo para falar, para pensar, ou pelo menos refletir sobre um assunto ultra importante. Refletir sobre o poder da vida. Refletir e falar sobre vida. E para nos ajudar aqui a conversar sobre esse tema lindo, porque vida é algo que, aliás, é a única coisa que temos, né? E aí, dependendo do que fazemos com ela, saberemos da nossa existência. Temos aqui para me ajudar Ellington Costa, nosso psicólogo, e com um currículo vasto, mas hoje eu vou me deter ao psicólogo, que aqui no Noilde Ramalho nos ajuda muito com muitas questões emocionais na educação infantil. E Larissa Furtado, também psicóloga, e hoje no Noilde Ramalho atua nos anos iniciais. Mas claro, gente, quando eu falo que eles atuam, porque são psicólogos, e os psicólogos aqui no Noilde acabam circulando por todos os níveis, né? E aí a gente vai separando apenas para ajudar. E, pessoal, falar de Setembro Amarelo é instigante, não é? Eu acho que é motivador, porque falar sobre vida é falar sobre existência. Para a gente começar esse diálogo, como é que surgiu essa questão de Setembro Amarelo? Por que marcar um mês? Isso já surgiu no Brasil? Ou vem uma história aí nesse processo? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. A Larissa? É muito bom estar aqui falando sobre um tema tão especial, que é vida. Como você bem fala, é o que nós temos. E cuidar dessa vida, ter esse autocuidado, também cuidar do outro, cuidar do próximo, né? Nessas relações, né, interpessoais também, é muito rico. E é um papel que a gente dedica muita atenção, a gente dedica muito cuidado para isso. Como surgiu, né? O Setembro Amarelo surgiu nos Estados Unidos em 1994. Nossa, então tem tempo, né? Tempo, em 94. É pouco tempo que o Brasil começou a trabalhar muito. 2015. Só em 2015. 2015 é que o CVV, junto com a Associação de Psiquiatria e o Conselho de Medicina, trouxeram para o Brasil para trabalhar esse tema. Essa movimentação por parte dos órgãos que você citou, se deu por alguma questão mais preocupante socialmente? Por isso essa mobilização, não, agora nós temos que fazer alguma coisa? Sim? Houve um evento na história dos Estados Unidos, né, de um jovem que ele comete suicídio, e a partir daí se começa a pensar muito. Então começa uma mobilização a partir dos Estados Unidos, e isso vem vindo para os outros países também. Talvez por se tratar de um jovem, né? De 17 anos na época. Olha só, é realmente assustador quando nós vivenciamos situações como essa, que pessoas no início de uma vida dá cabo desta grandeza que é existir. E então veio de lá, veio de trás. E era um jovem super de bem com a vida. E o amarelo, né, faz referência, ele gostava de carros. Então ele tinha um Mustang amarelo. E esse Mustang amarelo era a referência dele. Então, por isso que ficou Setembro Amarelo. Então, toda uma simbologia marcada. Inclusive como uma homenagem. Como uma homenagem, toda uma homenagem. E aí, veio para o Brasil, né, em 2015. E a sociedade brasileira, né, sabendo, contextualizando e sabendo como as coisas funcionam a nível mental. Também vivenciando situações como essas, né? Porque temos muito em nossa sociedade, temos muitos. A gente sabe, eu às vezes fico, nossa, eu acho que a gente só sabe de 5% de tudo, porque, né, as informações nem todas estão aí tão expostas. Embora hoje, com o advento da tecnologia, da informação assim tão livre, a gente tem mais acesso, mas ainda assim eu acho que tem muitas outras situações. Há uns 5 anos, eu participei de um evento e eu fiquei muito assustada com uma fala de um psiquiatra, quando ele disse assim, daqui a 10 anos, entre duas pessoas, uma pessoa a cada duas pessoas, uma pessoa a cada 2 pessoas, uma pessoa estaria adoecida? Adoecida. Nossa. Mas, Larissa, a gente acaba vivendo isso na escola, né? Há anos que eu não posso dizer tantos anos assim, mas uns bons anos que eu vivencio a educação. Que, assim, de fato,
que essa questão do adoecimento emocional dos nossos alunos, eles vêm aumentando. E hoje é uma. Tanto é que entrou a necessidade, a obrigatoriedade de trabalharmos o socioemocional dentro da instituição. Não é uma opção mais para nós. E aí eu acho que mesmo um problema que vem da sociedade, e aí estruturas familiares, enfim, pode ser pauta para um próximo tema, que causa só o aumento desta quantidade de adoecimento, não é verdade? Entendo. Mas eu também vivo enquanto cidadã, né, desta sociedade. Eu vejo e vivencio um pouco de, como é que eu posso dizer? Talvez preconceito, talvez cuidado do uso da palavra suicídio. Né? Eu não sei se é uma proteção, eu não sei se é um preconceito, né? Porque é uma carga, só de a gente ouvir já arrepia. Mas como é que a gente trabalha? Porque é uma prevenção ao suicídio, né? O Setembro Amarelo, a intenção é essa, é mobilizar mais pessoas em prol da valorização da vida. Mas aí a gente vê muito isso. A valorização da vida, abafando um pouquinho esta palavra suicídio. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? E isso é extremamente importante. Eu acho que é um tópico que a gente não poderia sair aqui sem tocar, né? Às vezes até a comunidade da psicologia tem dificuldade com essa temática. Porque o que é que se observa nas pesquisas a nível mundial? Da diferença do uso? Da diferença, por que não usar o termo suicídio no Setembro Amarelo? Ah, tá. Né? Nos países como um todo, sempre que se foca no suicídio, se observa um aumento na curva de crescimento de suicídios. Logo, não é adequado focar as lentes da atenção para o suicídio. O importante é que a gente foque na prevenção a esse ato. Então, ao invés de eu criar pontes finais, eu preciso criar pontes que se comunicam. Então, não é preconceito, é cuidado, é mesmo? Cuidado. É cuidado. E pensando em todo um conjunto de estratégias que a gente pode estar utilizando dentro da rotina para falar como que se valoriza a vida, o que é viver, como viver. Pegando o tema de 2025, se precisar, peça ajuda, né, de mobilizar as pessoas a pedirem ajuda quando necessitam, de que elas não estão sozinhas, desconectadas, mas que há um conjunto de pessoas e um conjunto de órgãos, né, e de instituições que podem nos auxiliar sempre que a gente precisa de algum tipo de ajuda. E aí, quando a gente abre essa possibilidade, aliás, quando focamos na questão da valorização da vida, a gente acaba circulando por outros contextos, né? Vai além desse apenas não ter mais esta grandeza para ter, que é a vida. E sim, o que fazer dela. Sim. Né? A valorização da vida é o que fazer dela. E aí, às vezes, eu creio que acaba ajudando pessoas que não estão nem pensando nessa possibilidade de por fim, mas às vezes não encontra sentido, ou está mais triste, ou está perdido sem saber o que quer fazer, acaba ampliando, né? E vivemos um momento ímpar da sociedade, que é uma sociedade que ela preza muito pelo prazer, e um prazer imediato que vem com a tecnologia. Então, as tecnologias como um todo, a nível cerebral, elas agem trazendo muita dopamina, muita serotonina, hormônios de prazer imediato. Agora o prazer ele é mediado pela rolagem que eu consigo ter no celular. Quando eu não gosto de um vídeo, eu passo para um que me gera prazer. Isso vai gerando cada vez mais alças de prazer e de necessidade da busca desse prazer imediato. Só que na vida o prazer não é imediato. Na vida o prazer ele vem em doses, né, bem homeopáticas. E construído, né? Construído passo a passo, né? Diferente da barreira. Não existe uma constância, não. Como lá como o Wellington falou agora, Larissa, eu vou rolando, então o que eu não gosto passa e eu paro no que me identifica e tá tudo certo. Mas na vida real não é. Eu não posso rolar o que não me faz bem. De um movimento outro, né, que hoje é muito curioso, eu detenho nas minhas redes sociais aquilo que eu gosto. Aquilo que eu não gosto, eu bloqueio ou eu me afasto. Então é muito curioso que hoje a gente só tem ideias centradas no meu gosto pessoal e as ideias que seriam contraditórias às minhas percepções de vida, eu não vejo. Então gera prazer também, porque eu só vou ter contato com aquilo que me gera prazer. E aí nós estamos falando de adultos e adolescentes. E adolescentes. E crianças também. Que é o mais sério. E crianças da primeira idade também. Não é? Porque se você presta atenção, a criança ela já nasce sabendo o que é uma tela. Trocando a chupeta pelo tablet. Isso. Né? Isso. O iceberg e aí vai. E aí a gente pode entender daí como a baixa resistência à frustração cada vez aumenta mais.
Porque se eu tenho prazer imediato e eu tenho escolhas só daquilo, né, que me faz bem, o que eu não tá me fazendo bem até naquele momento eu largo, então como é que eu vou me frustrar? Como é que eu vou aprender a me frustrar? É uma boa análise porque a gente vê o quanto as nossas crianças elas têm outra fortaleza, diferente de outro tempo de infância, né, que a gente viveu a infância com essas crianças. Eles têm uma força diferente, mas são muito mais sensíveis e não estão prontos para o não. Imagina que desde que nasce, como Larissa bem trouxe, ela já é exposta a um conjunto de estímulos prazerosos. Eu não tenho a frustração de esperar a mamadeira, eu já não tenho a frustração de esperar que meu pai ou minha mãe chegue no berço, não há uma frustração pelo brinquedo que quebra, não há frustrações. Então esse cérebro que está aprendendo como lidar com esse aspecto que é singular da vida, ele está sendo podado desse lugar. Logo gera uma geração que tem dificuldade com as frustrações. E quando a gente pensa lá na adolescência, o negócio fica ainda pior. Porque eu estou com um cérebro ainda muito imaturo, que transita entre infância e fase adulta, que não sabe lidar com o que vai acontecer de obstáculos, como não passar no Enem, ou como tirar uma nota baixa. Ou como não ser aceito num círculo de amizade. E no momento quando isso é tão importante. Então, essa é a geração que a gente tem hoje, né, que requer um cuidado extra. Gente, tá bombando aí no TikTok uma trend que fala assim, tem geralmente o pai e um filho, uma mãe e uma filha, enfim, o adulto e um adolescente, e as perguntas são, dê um passo à frente se você recebeu uma bicicleta antes dos 10, dê um passo à frente se você... E aí, eu vendo vários, porque aí quando parece milhares, né, iguais. É uma geração que, de fato, tem tudo como você está dizendo. E a geração de pais não tiveram isso. E a gente vê a emoção dos adolescentes, das crianças envolvidas, ao olhar para trás e ver que os passos do pai ou da mãe foram ínfimos diante do que ele teve, né? Ou seja, aquele adulto quase que não teve nada, mas proporcionou absolutamente tudo. Gerou resiliência. E aí, esse tudo... ele é realmente positivo, né? Será que na vida a gente tem tudo o que quer? Acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? A gente não vai ter tudo o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. As coisas, elas são muito mutáveis. Elas não seguem uma linha de trem, né, que vai para a estação. Então a gente precisa aprender a lidar com as curvas. Precisamos aprender a lidar com as paradas, que não vão ser no momento que eu quero, mas no momento que o trem precisa parar. Assim, e sobre ter tudo, por mais que se tenha, como você fala, a adolescência, a infância, hoje tem uma vasta gama de possibilidades diferentes do que gerações anteriores, eles não veem como tendo tudo. Eles são sempre insatisfeitos. E tem que ser, isso é bom, porque na hora que você se vê satisfeita com tudo, aí cadê projeto, as coisas... Mas eu assim, Larissa, Ju, eles têm tanto, e para eles ainda é ter tão pouco. Concordo com você quando você diz, tem que ter, porque tem que ter um objetivo, né? Você tem que... Onde está o erro? Aí a gente vai ter que discutir outro tema também. E outro tema, onde tá, o que se faz com tudo isso que eu tenho? É verdade. Né? O que eu faço com tudo isso que eu tenho? Acaba, assim, sendo algo como aquilo que foi meu objeto de desejo, eu consegui, imediatamente eu já dou... Eu pergunto, essa possibilidade de se ter tudo, esse nível de insatisfação que só aumenta, e aí a gente aumenta a insatisfação do nosso adolescente, da nossa criança, aí aumenta a frustração do nosso pai, que tenta de tudo, que faz de tudo, que acha que está fazendo perfeito. Isso tudo colabora para esse momento que estamos vivendo hoje? Eu acredito que totalmente, Sim. né? O que é que eu tenho que ficar atento também? Que, como seres humanos, nós temos um motor motriz, né, uma válvula motriz, que nos encaminha à busca de satisfação. Agora, será que eu vou ter acesso a tudo na hora que eu quero? Então, a frustração ela precisa acontecer. Né? Por mais que eu tenha recursos, por mais que eu tenha condição, por mais que eu tenha aquele objeto para dar, ou aquela condição para dar, é preciso gerar um sentimento, ou uma preocupação, ou uma busca de como que se chega àquele lugar. Porque na vida nem tudo vai cair, né, dessa maneira no meu colo. Então eu preciso às vezes batalhar, lutar, buscar.
Ou simplesmente não ter. Ou simplesmente não ter e tá tudo bem com isso. Tudo bem. Tá tudo bem com isso. Porque eu preciso agora criar outras estratégias para o ter ou não ter. Porque, Eliton, Larissa, a gente vê hoje tantas pessoas buscando a realização pessoal em algo que vai viver, por exemplo. Eu estou extremamente feliz porque eu vou viajar. Não, você está extremamente feliz porque você está vivendo uma fase boa da sua vida. Você não precisa de um porquê lá na frente, né? É porque eu vou comprar uma cama. Não, é porque você está vivendo aquele momento. Não é isso, as pessoas tendem a transferir a realização a algo ou a alguma pessoa. Eu estou com o Joãozinho, tô feliz. Não tenho o Joãozinho, puxa, minha vida acabou. Não tá assim? É isso. Líquido, fluido. Isso, e é importante a gente perceber que a gente existe antes de qualquer outra coisa. Isso. É esse valor que eu acho que tem É faltado isso, muito. é isso que a gente precisa, a sociedade como um todo precisa dar conta. Eu existo antes de qualquer outra coisa. De qualquer pessoa? De qualquer pessoa. Eu me basto. Eu me basto, né? Não em sinal de Um egocentrismo. egocentrismo, não é sobre isso, né? Mas é sobre, assim, valorizar a mim mesmo. E você começou falando sobre isso, não foi? A autovalorização. Você saber olhar para si e ver suas grandezas. Hoje a gente vê tantas pessoas se desdizendo, não consigo, não posso. E aí eu acho que puxa muito para essa emoção mais arriada, né? Mais nivelada por baixo. Eu costumo utilizar uma metáfora na clínica com alguns pacientes que chegam para mim, que eles chegam com essa ideia de que, mas eu não posso só pensar em mim, né? E eu digo que não é de uma visão egoísta. Aí eu uso a metáfora que é a seguinte: há alguns anos atrás, um prédio, acho que foi em Belo Horizonte, ele desabou. Mas antes desse prédio desabar, os engenheiros foram convidados a fazer uma reforma. E eles tiraram parte da cobertura das colunas que sustentavam o prédio e observaram que quando tiraram aquela camada inicial, a estrutura de ferro estava toda enferrujada e o prédio poderia cair a qualquer momento. Não ia sustentar? Não ia sustentar. O que os engenheiros fizeram? Vamos consertar isso no próximo final de semana. Colocaram algumas escoras e foram embora e naquele final de semana o prédio vai abaixo. Ou seja, eu preciso primeiro cuidar desse pilar que sustenta a vida, né? Que sou eu, para sustentar todas as outras estruturas. Então, se eu não olhar para mim primeiro, como é que eu vou sustentar o peso do outro? Eu não vou dar conta. É peso demais. Nem o meu peso mesmo. Nem o meu próprio peso, eu já seguro. Então, eu preciso primeiro olhar para mim. Eu preciso cuidar dessas vigas, né, que sustentam a minha vida, para eu ter, sim, condições de cuidar também da vida do outro. Então, sim, né, começa por mim, a começar em mim esse processo. Perfeito. Começa tudo na própria pessoa. Mas e a família? Como pode entrar nesse contexto de colaboração? E aí eu estendo um pouquinho. E a escola? Né? Porque são dois âmbitos, são duas instâncias fundamentais na existência de uma pessoa. Família, que é base de tudo. Escola, que é o início de uma inserção social com regras, com rotinas diferentes do que você vem dentro de um âmbito familiar. Mas como esses dois âmbitos que não têm como estar dissociados a uma existência, podem colaborar? Vamos lá. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a família. Família. O que a família pode fazer, né? Então, quando existe claro, a estrutura familiar, ela requer muitas vertentes. E uma coisa muito básica, que é do dia a dia, é o cuidado com a alimentação, é o cuidado com o sono. Aí é cuidados simples, que a gente acha que é simples, não é? Básicos. E Larissa, quando se fala de estrutura, você não está falando de estrutura pai, mãe, não é essa estrutura, é a estrutura de quem está ali, quem está fazendo esse papel. Independente de 2, 3, 4, 10, né? Quem é a base, né? E aí a gente tem esses cuidados primários e a gente tem algo que muitas vezes isso é dado conta. Hoje a gente já percebe uma dificuldade muito grande com a entrada das telas. A separação das pessoas. Essa relação. Chega em casa, eu tive o dia todo ocupado, eu não tenho o que fazer. Aliás, eu preciso, não é que eu não tenho o que fazer, eu preciso dar conta da minha rede social. E cadê os vínculos? Cadê a escuta? Porque da minha dose de dopamina. Vou começar a usar esse termo, minha dose de dopamina.
Porque cuidar de pessoas ou estar com pessoas às vezes é cansativo, né? Já cheguei cansado em casa, os filhos estão fazendo barulho, a TV tá ligada e, nossa, E Elton, eu já fiz tanto que agora é o meu momento. é o meu momento. Eu vejo muitas vezes, às vezes conversando com pais, com alunos, e aí eu pergunto bem assim, inocentemente, mas e as horas de refeição? E no jantar, já que é o fim do dia, né? Mesmo que esse jantar seja um pouquinho mais tarde, lá vocês estão conversando, você consegue captar, perguntar como foi a escola, perguntar como foi as relações sociais, as trocas, porque aí é onde vem as maiores frustrações. Não tem mais, não. Cada um comeu numa hora diferente. O filho chegou às 5, comeu às 5, a esposa às 6, o marido às 10, o cachorro 11h30, nenhum. Isso. E por que isso deixa de existir? Porque falta vínculo. O vínculo vai sendo desconstruído a partir do momento que cada um tem o seu telefone, o seu videogame, a televisão. Ninguém hoje em dia mais Deixou de ser vilão. compartilha, inclusive compartilha. Eu tô assistindo determinada coisa, aí por eu não querer me frustrar com aquilo ali que não gosto muito, então eu já procuro uma outra coisa. E aí eu vou perdendo vínculo, e aí acaba que a escuta, que é tão necessário quanto comer e dormir, ela deixa de existir. É verdade. E o É meu escutativa que tanto se fala, né? Uma escutativa, uma escuta de qualidade. Porque tem pais que podem pensar assim, não, eu vou da escola até a minha casa, escutando e conversando tudo. Como se sua atenção está toda no trânsito, sua escuta não tá, você não está olhando, você não está vendo a mensagem corporal que vem junto do texto, né? Que às vezes está lá a criança dizendo, foi ótimo. E foi o quê? Peraí, diga de novo. Não, foi muito bom. E só o corpo você diz, epa, Exato. vamos mudar a pergunta porque o corpo está dizendo o que a boca não está falando. É verdade. E aí, quando isso não está acontecendo, quem é que vai ser a figura, né, para quem eu projeto o meu eu? É uma figura fictícia, ilusória, frágil, transitória, que é a figura de um influencer, ou de um personagem. Uma vida construída. Uma vida construída, de uma pessoa que não vai sustentar o lugar da relação. Porque quem sustenta o lugar de uma relação é uma pessoa física que está aqui comigo. Não é uma pessoa que está ali em vídeo, que daqui a pouco desliga e que eu já nem tenho contato. E que vivem as mesmas frustrações, as mesmas dores, os mesmos perrengues, porque são pessoas, né? São estruturas familiares e pessoas existindo. Eu digo muito, gente, o problema ele existe, só muda o endereço. E como você vai lidar com ele? Exato. E a melhor forma de lidar com isso, eu concordo com Larissa, é a mesa. Tem uma coisa que perdemos como sociedade, que é o comensalismo, o comer à mesa. É quando a gente conversa, interage, um olha para o outro, fala das frustrações, fala do dia, às vezes até rola uma arenga naquele lugar. Às vezes você sai ainda cabelo no carro. Ei, volte. Volte. Vai não, você tá aqui. O que não acontece com minha figura ilusória, que é o influência que está lá do outro lado, com quem eu não discuto, com quem não vai me chamar a atenção. E nunca vai mandar você voltar o vídeo, né? Volte o vídeo que você vai me assistir. Nunca. É verdade. E isso, por mais que a curto prazo pareça que está sendo funcional, mas isso está deixando uma lacuna enorme na vida dessa pessoa. Porque eu deixo de ter a representação dessa figura materna, paterna, dessa figura de referência dentro da minha casa aqui. Para ter uma referência ilusória. Isso. Porque o digital, esse meio social digital, ele é totalmente ilusório. Né? Eu mostro o que quero. Eu mostro o que quero. Isso está chegando a um ponto tão sério, né? Pode ser uma pauta para outras conversas. Está chegando a um ponto tão sério que hoje já tem pesquisa que mostra que as pessoas elas preferem terapia com IA do que terapia com seres humanos. Não é porque o ser humano é ruim, mas é porque é mais fácil conversar com a figura transitória, ilusória e fictícia do que com a figura real, que vai me falar as verdades que eu preciso ouvir ou vai trazer frustrações para mim. Se minha vida ela é de pura dopamina, se ela é de pura satisfação, por que eu vou me indispor de ouvir o que eu não quero? Então é melhor ser amaciado, agraciado, né, por uma linguagem de IA do que com a figura real. Uma necessidade humana. Essa é uma necessidade humana. Aí você tem que ter contato. Vivemos a pandemia, vivemos o resultado de tamanho distanciamento. Né? E hoje, enquanto escola, nós ainda colhemos os louros assim, de reorganizar esses seres humanos que estiveram ali com tantas perdas e com tantas privações.
e ainda assim a gente escolhe privações para nossa vida, né? Inconscientemente, creio eu, que aí precisa mesmo de movimentos como esse para fazer refletir sobre qualidade de vida. E escola? Falando de família e Transita para a escola. Tá? Aí a gente transita para a escola com as mesmas características praticamente. Desses seres humanos. Exercitando essa escuta, esse acolhimento. As interações sociais. Eu acho que é onde mais existe. É aonde sobrevive Isso. a interação. Porque hoje nós vivemos um momento em que adultos se confraternizam e as crianças e adolescentes estão sentados ao lado, no seu telefone, no seu mundo digital. Existem encontros, mas por vezes eu paro para observar e fico olhando e digo, por que tem uma mesa separada? Por que tem um ambiente em que os adolescentes estão com seus fones, as crianças estão com os tablets, dando risadas sozinhas? Às vezes 4, 5 no mesmo lugar. O oi é digital, né? Eu dou oi pro amigo que está do lado digitalmente. E essa geração agora, se a gente vai estudar um pouco da nossa geração atual, dos nossos adolescentes, eles... É alfa? Estamos na alfa? Acho que é. Essa nossa última geração, eles se comunicam melhor pelo telefone. Eles falam menos. Então, todas as emoções, eles conseguem verbalizar digitando, eles compartilham digitando. Quando você senta, me fala, mas eu vi que você colocou que não estava bem no seu Instagram. O que aconteceu? Guarda. Guarda. Eu já tive um jovem que na clínica me perguntou, posso te mandar no WhatsApp? Olha só. E deu mais facilidade aqui quando eu escrevo do que quando falo. Tá Então, vendo? mesmo Eu acho que é estando uma ali, característica dessa nova geração. E relacionamento amoroso. Pois É incrível. Por exemplo, quando tá um casalzinho novo aqui junto, começando esse relacionamento amoroso, e de repente não encontra conexão. Quando chega em casa, fica até 4 horas da manhã conversando pelo telefone. Gente, pasmem. Casal amigo meu, minha idade, certo? Um belo dia, sentados, todos comendo, tomando um vinho, e aí o marido solta. Mas sabia que você, às vezes, é muito mais legal pelo WhatsApp? Eu disse, não. Para tudo. Vamos parar, que a gente não tá nem falando com adolescente. Mas é isso, são os distanciamentos das famílias, né? Essa facilidade de informação, esse mundo irreal, que distancia tanto as famílias, está perdendo esse laço, como disse Carolina Unca, que às vezes quando a gente está falando alguma coisa, ela diz assim, perdeu a liga, ou seja, perdeu a conexão e a gente não pode. E aí está aí, uma realidade de baixa valorização à vida, muitas vezes por falta da liga, muitas vezes por falta deste Porque quem é que faz? Porque quem é, assim, uma das coisas, condição 1, né? Uma das coisas não, a condição 1, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa se encontrar, é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem a partir de quê? Do nosso conhecimento sobre as emoções e como gerenciar isso. As outras pessoas não sabem nem o que está sentindo. Não, Larissa. Eu consigo nomear. Eu consigo. Eu não sei se eu tô com medo ou com raiva. Aí eu tô com medo, mas eu não sei se é medo ou raiva, então eu vou agir como se eu estivesse com raiva. Aí distorce tudo, né? Então os 3 pilares, sentir, pensar e agir, ficam... Dá curto-circuito. Dá curto-circuito, né? E aí você vai para um lado, para um caminho que muitas vezes não tem volta. E onde é que a gente aprende primeiro a entender, a gerenciar essas emoções, que todas elas são importantes. Tem umas mais difíceis de digerir, de entender, de compreender, mas elas estão querendo dizer alguma coisa pra gente. Né? Agora, quando vira, por exemplo, o medo é muito importante, o medo protege você de alguma coisa. Mas quando... É o seu freio. É o freio, mas aí quando ele vira transtorno, aí é outra coisa. A gente não está falando de transtornos, a gente está falando de emoções que elas precisam ser entendidas, vivenciadas, e assim eu vou melhorando minha qualidade de vida. E é um trabalho de muita dedicação, que realmente hoje tem que ser compartilhado, família e escola, né, são braços que se unem em prol de um outro, né, de uma existência, e que não pode perder, realmente não pode perder, porque hoje o medo de frustrar, que é muito comum nas famílias, eu não quero frustrar o meu filho, tira dele uma oportunidade de saber lidar com situações mais difíceis, seja hoje ou amanhã ou
muito depois. E uma coisa muito bacana que a gente escuta, né, das famílias, eu escutei um dia desse de uma família falando sobre estar aprendendo com o filho sobre as emoções. Isso é tão rico pra gente. Que bom que Traz uma felicidade tão grande, porque a gente é na batalha direta aqui, né? Pra entender, e aí você vê, tem emoções aqui na escola por todo canto. E principalmente esse mês. Não é que uma coisa é estanque desse mês, mas o ano inteiro a gente tá falando sobre isso na escola. Sim. É um trabalho contínuo. Contínuo. E infinito. Infinito. Independente da idade. E saber que isso está chegando à família através daquela criança que está aprendendo. Isso é muito bom. É muito bom. Até porque a gente vem de uma geração que muitos dos nossos pais diziam assim, engula o choro. Engula o choro. Eu ouvi muito, engule o choro. Aí eu fazia, mas eu queria. Não, você não queria. Tá, então não queria. E nós mudamos. E é importante falar sobre, para poder saber sentir e depois saber o que fazer com esse segmento. Eu acho que o convite que fica, né, pegando até esse gancho do engulo choro, é um convite de que eu só sei quem sou eu e só me enxergo como ser porque eu tenho um olhar de um outro para mim. Porque eu assimilo as coisas através do olhar que o outro tem de mim. Então, quando alguém me vê e diz Ellington, eu me reconheço, sou Ellington. Né? Então, quando alguém me reconhece nas emoções, eu reconheço em outras emoções, a gente vai construindo essa assimilação do que é emoção, do que é entendimento, do que sou eu. Né? Então, eu acho que o convite que fica é um convite à relação, é um convite à questão social, é um convite à família, ao comensalismo, ao estar junto. Não tem como teu filho, né, nossos filhos reconhecerem o que é amor, o que é medo, o que é raiva, se ele não tem um olhar do outro ensinando o que é isso. Isso. Né? E o amor, acima de tudo, né? Um afeto, porque você tem um olhar de uma sociedade, mas você não tem o afeto desta. Mas você tem um olhar da sua família com todo o afeto. Então, pense num não delicado e afetuoso. Você recebeu um não de uma mãe. A vontade de você mas é o não com cuidado, não é verdade? Gente, por nós, a gente por aqui até 2026. Mas o nosso tempo está acabando e sempre a gente termina o nosso podcast com uma palavra para o tema. Certo? Eu toda vida me dou mal, porque eu fico por último. Mas vamos lá. Larissa, uma palavra para o Setembro Amarelo. Amor. Amor. Perfeito. Vínculo. Tem que formar vínculo. Vínculo. Gente, então, obrigada por ter deixado tão fácil para mim. Vida. Vida. Não temos nada além da vida. E assim, o melhor desta vida é ter com quem compartilhá-la. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu sou Lucila Ramalho, diretora do Complexo de Ensino Noilde Ramalho. Tchau, tchau.